Esse mundo que a gente vive, as pessoas ficam criando muita comparação. Você sempre vai estar arrasando. Agora, saiu da trilha, vai ter sofrimento, não tem jeito. A Joana é um grande puxa-saco. Ela chega e fala, você é linda, maravilhosa, nunca me viu, já tá se comportando como se fosse minha best friend. E eu falo assim, tem alguma coisa errada. Nossa, é muito assim, né? A energia é densa, não sei se você já notou. Aquelas pessoas que ficam em volta e tudo. Ai, mas não sei o que. Ai, que shampoo você usa? Ai, que não sei o que lá. Eu falo, gente, mas não é possível, assim, esse tipo de coisa, né? Mas, gente, bajulador é um tipo de transtorno? Tem alguma coisa assim, aí? Bajulador invejoso é uma coisa que vem junto. E pode escrever. Um bajulador, ele um dia puxa teu tapete. Porque, na realidade, ele não quer te agradar. Ele quer ser você. E todo bajulador invejoso tem uma coisa assim. Não existe inveja branca ou inveja não branca. Inveja sempre é ruim. Tá? Existe admiração. Eu posso admirar a sua alegria, eu posso admirar a sua personalidade. Mas, assim, quando eu tenho inveja, a cabeça do invejoso ele funciona da seguinte maneira. Você tem uma coisa que deveria ser minha. Então, se você não existisse, essa coisa seria minha. Caraca. Ela acha que era uma coisa que era mérito dela, mas tá acontecendo com você. Então, é tipo assim, por que você está no lugar que é meu? O invejoso pensa assim. E tanto pensa assim, que tem um circuito no cérebro, que quando o invejoso vê a pessoa que ele inveja sofrendo, aciona um circuito de prazer. E quando ele vê a pessoa que ele inveja, como é que se diz? Se dando bem, é uma coisa de dor. É como se fosse dor. Meu Deus. Ah, então eu já tive. Isso é estudo, gente, não é Não achismo. não é boato. Mas todo mundo tem, né? Não, tem, veja bem. A questão... Eu querendo tirar a minha da reta, que eu falei, eu tenho. Não, Todo mundo tem. todo mundo tem. Mas se você é um invejoso, quanto mais... Porque uma coisa assim, eu posso admirar você, admirei o lilás dele, mas eu não quero que ele tire essa roupa para ser minha. Aham. Entendeu? Sim. Ah, tá, entendi. Agora, se eu falo assim, putz, onde ele comprou esse troço? Eu vou comprar uma. Desgraçado. Comprou e eu que tinha que ter essa roupa. Se você é assim o tempo todo, tem alguma coisa muito errada. não. E tem um tratamento. Tem gente que já chegou para assim, olha, doutora, então eu sofro de inveja. A pessoa já se diagnosticou. Com certeza tem, com Porque, certeza. gente, porque você assumir que você tem inveja já é um passo muito grande. Porque as pessoas nunca assumem que ela tem inveja. Não, Não. sempre são invejadas. Né? Ah! Mas eu já tive pessoas confessaram. E sabe uma coisa, tipo assim, que me deu pena. Porque, na realidade, a pessoa não fazia nada. Ela vivia em função de ver o que o outro tomou dela, mas não tomou. Entendeu? Não tomou. Eu falava, não tem o que você faça. Não, mas se não fosse ela estar lá, eu estaria. Quem disse? Porque nós somos seres humanos, nós somos... E tem uma coisa bacana, né? Que todo ser humano é único, né, gente? Nós somos um artigo de luxo, gente. Gente, é ímpar. Nós somos ímpares, sabe? Então, tipo assim, poxa, pega o que Deus te deu e vai ser um produto de luxo. Tem espaço, né, pra todo mundo. Tem espaço para todo mundo, porque assim, por que você acha que o design do universo criou uma pessoa diferente da outra? Cada um tem sua função, gente. Não tem como. Mas eu acredito totalmente também, nisso, que a também. gente é muito ímpar, igual esse mundo que a gente vive, as pessoas ficam criando muita comparação. E eu sempre falo pra minha terapeuta, eu falo assim, se eu não quero. Ai, tá gerando rivalidade, disputa. Eu prefiro perder, tudo bem, ganha, arrasa. Amor, você sendo você, Nossa. ou trilhando o caminho que o universo escolheu, você sempre vai estar arrasando. Agora, saiu da trilha, vai ter sofrimento, não tem jeito. E tem algum tratamento pra gente invejosa? Porque eu quero poder, tipo, indicar. Tipo, então, amor, vamos ter um tratamento, entendeu? Vamos Ó, sim. primeiro a pessoa tem que admitir. Tem que admitir. E aí, qual é o tratamento? Tipo assim, quando você fala pra pessoa que ela é ímpar, vamos descobrir os seus talentos. Deixa o talento do outro, é lá, tá lá. Ela já achou. Você que tá perdida, procurando num lugar que não vai estar. E aí a pessoa fica triste porque ela tá sempre se comparando. E aí a pessoa nunca vai conseguir chegar em um lugar Nossa, algum porque ela sim. perde É um tempo de fazer vazio. o dela pra viver a do Exatamente. outro. Tá, faz muito sentido. Porque, assim, é incrível isso. Hoje, por exemplo, depois do fenômeno de rede social, que é um fenômeno, a gente tem que admitir, as pessoas sofrem muito mais. Porque as pessoas estão comparando com vidas que nem sempre existem, né, gente? Que é uma grande mentira, né? 90% das redes sociais é fake news. Sim. 90%. Não Porque estou tem- dizendo que não tem gente de verdade. Tem gente de verdade.
Mas a maioria... Eu não sei se vocês viram um rapaz, um influencer bem bacana, que ele foi ajudar alguém a recuperar 2 cachorros que fugiram. Esqueci o nome dele, gente. Vamos ver. E aí ele botou, né? Usando da influência dele, vocês podiam achar o cachorrinho tal, se perdeu na rua tal. E aí as pessoas começaram a mandar direct para ele, Ah, eu achei. Ele, obrigada. Daqui a pouco, não achei, não. Faz o seguinte, eu achei, mas só se você me seguir agora e pedir para não sei quantas pessoas me seguir, eu digo. Aí ele falou, não tô acreditando, tô falando uma coisa séria, esses 2 cachorros, Ele falou assim, não. As pessoas começaram a chantagear. Me segue, me consegue não sei quantos seguidores que eu digo. E era tudo mentira. Tudo blefe. Você acha que que a rede social acabou adoecendo as pessoas? Eu acho que está adoecendo. Eu não sou contra as redes sociais, tá? Eu acho que a rede social vai evoluir para uma coisa extremamente produtiva. Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que reinventar a rede social para te dar conteúdo. Porque, senão, ela vai morrer. E, por exemplo, vamos pensar no podcast. O podcast é a contramão de tudo. O que se esperava há 5 anos atrás? Cada vez mais a gente vai ter que produzir conteúdo rapidinho que ninguém vai querer ver. O podcast é o contrário disso. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.